Não, quando a gente lê principalmente os capítulos finais do livro de Êxodo, hoje ainda, porque a gente está acostumado a ler, mas tem dias que aquilo grita mais alto. E hoje eu estava lendo de manhã e aí comecei a ver Deus ordenando para Moisés como é que o tabernáculo tinha que ser construído, e a tenda da congregação, e as cortinas, e a vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote, dos sacerdotes. E eu fui prestando atenção, e era muito ouro, era muita prata, e era muito bronze, e era madeira da melhor qualidade, e era linho fino, e era tecido com púrpura, e era da alga do fundo do mar, não sei de onde, e era isso. E aquilo tudo apontou para Jesus. E eu digo, meu Deus do céu. Exatamente. Aí eu, assim, literalmente, eu me senti um trapo de imundícia. Porque a gente não nem pé, porque aquilo ali Deus mandou se apresentar, ordenava como que ia. E aí depois eu fiquei pensando no Santo dos Santos, era uma vez por ano. Eu digo, meu Deus do céu. E aí Jesus, então quer dizer, Jesus supera infinitamente tudo aquilo que ele pediu no Antigo Testamento para se apresentar. Exato. E aí eu digo, meu Deus, quantas vezes eu não agi com descaso, porque tu só me aceita por causa de Jesus. E Jesus supera essa pureza, essa riqueza, essa raridade, isso que a gente não tem palavras para expressar. E às vezes eu chego de qualquer jeito, e às vezes eu digo, meu Deus do céu, e a tua santidade, o teu poder. E aí eu digo, meu Deus, graças a Deus que tem Jesus, porque não tinha condições. Não, sem Jesus não há como se achegar. E também, na verdade, vocês lembram a questão quando a glória de Deus se manifestava, sempre fala de uma nuvem, né? Por que a nuvem? A nuvem é proteção por causa da glória. Porque a glória, ela consome. Tal é a grandeza e a majestade de ser Deus único. Então há sempre uma proteção. A nuvem hoje é Cristo. Por isso que nós nos achegamos através de Cristo, né? A oração é triuna, né? Oramos ao Pai em nome do Filho, assistidos pelo Espírito. Ok? Então aqui Kelly. Uma coisinha assim, só para... A gente tem muito a visão de escravo. O escravo dentro do Brasil, lá depois de 1500, que só exercia a função por causa de violência. Só que a escravidão daquela época era completamente diferente. Naquela época, a escravidão, o escravo se voltava... o desejo dele era o desejo do Senhor. Era completamente diferente a relação... Exato. Então, a gente também tem que pensar que não é o escravo da época que a gente estuda na escola. Era escravidão naquela época. Vou indicar um livro para vocês aqui. Já li 2 vezes. John MacArthur, Escravo de Cristo. Ele traz a ideia de escravo no Antigo e no Novo Testamento, apontando para Cristo. É fantástico. Você vai ter uma visão muito ampla, mais profunda em relação a essa questão de ser escravo de Cristo. Mas é exatamente isso. E também trazendo ainda a questão do tabernáculo, aquela coisa toda, né, do templo. O que Deus disse para Moisés: faça exatamente como o modelo que te foi dado. Qual modelo? Quem é que sabe de onde que está o modelo? O modelo é no céu, irmãos. E por que todo o tabernáculo aponta para Cristo? Quando nós chegamos no Apocalipse, o texto diz: e Deus mesmo habitará conosco. O verbo habitar é tabernacular. O tabernáculo é o próprio Deus. Então Deus, na verdade, estava se revelando através do tabernáculo para Moisés e para Salomão. As cores, tudo. Eu lembro quando a Ângela estava lendo o Antigo Testamento, ela disse: Júlia, eu estou pulando aqui essas questões aqui, porque não sei para que tudo isso, todo esse relato. Está na hora de tu começar a ler agora com um comentário e tu vai entender. Por que de todos esses detalhes? Por que das cores? Por que o ouro, a prata, o bronze? Por que a madeira, né? Por que a arca era feita da melhor madeira e coberta de ouro? Entendeu? Porque a arca representa Cristo, a humanidade é a madeira e a divindade é o ouro. Então está tudo apontando para Cristo.
mas não está escrito aqui. Você tem que, né, ir nos comentários que vão trazer essa ideia de uma forma muito clara. Por isso que voltar às práticas e os rituais do Antigo Testamento é voltar às sombras. E Paulo vai dizer mais aos Gálatas: aquele que volta para a lei, ele cai da graça. Então é uma época muito oportuna para nós lembrarmos disso por causa da Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. Esse dia a Ângela: não vai ter nada no domingo de Páscoa. Ângela, pelo amor de Deus, Ângela, Páscoa, eu sei que a Páscoa é Jesus, eu sei. Então, filha, toda vez que tu toma ceia, tu está celebrando a Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. Então, sabe? Mas eu sei, irmãos, eu entendo a dificuldade de se libertar dessas coisas, entendeu? Porque, né, e ainda em alguns segmentos evangélicos está muito forte essa filosofia judaizante, né? Pastor carregando a arca, pastor se vestindo de sacerdote. Isso é voltar às sombras, irmão. Isso é um regresso terrível. Se a gente for analisar a luz do Novo Testamento, esse tipo de prática é abominável ao Senhor. Por quê? Cristo já veio, irmãos. Aqui para o Joel, aqui por favor, Cristo, tá? Se apontava para Cristo e Cristo já veio, e eu volto para essas práticas, eu estou fazendo o quê? Rejeitando a Cristo. É simples assim. Mas então, meu pastor, falando quanto à disciplina que o senhor estava nos ensinando, aí eu digo, bom, essa disciplina é para nós, igreja, certo? Aí eu fui ver o homem de Deus que andavam com o Senhor, eram disciplinados pelo Senhor, e a obediência deles os tornava vencedor. A obediência deles os levava à vitória. Aí eu fui ver Abraão, o primeiro passo que ele deu foi a obediência. Quando Deus o chamou e ordenou que ele saísse e fosse sacrificar o seu filho, a primeira coisa que ele fez foi obedecer. Depois, lá adiante, ele tinha tanta certeza, tanto que Deus estava com ele, que ele estava obedecendo a Deus, que ele falou para aqueles homens que iam com ele, ou seja, vocês fiquem aqui, que nós vamos lá adorar ao Senhor e voltaremos. Aí acontece a certeza que ele estava adorando o Deus que ele também estava obedecendo. Aí depois lá adiante, quando já acontece aquele trabalho dele, ele foi para adorar o Senhor, e aconteceu que quando ele estava lá para sacrificar o filho, aconteceu o milagre de que apareceu o cordeiro. Lá enredado, lá apareceu o cordeiro. Aí depois que apareceu o cordeiro, ele fez o sacrifício, aí nós vamos lá adiante e nós vamos ver a fé dele. Tá? E depois, mais adiante, nós vamos ver a esperança. Aí, trazendo para nossas vidas hoje, nós, homem de Deus, mulher de Deus, de repente nós estamos nessa caminhada e eu posso achar, ou de repente, com coisas que a gente ouve, que hoje está se vendendo coisas muito caras, o qual nós temos na inerrante de graça, nós corremos, ou de repente nós estamos nessa caminhada e vem aquela prova, vem a luta, vem a adversidade, vem N e N coisas que a gente sabe. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Aí nessa caminhada nós temos que colocar em prática o que nós aprendemos aqui dia após dia, porque senão nós corremos o risco, eu posso correr o risco de ser um crente frustrado, porque eu venho, eu ouço, eu conheço, mas se eu não estou vivendo, se eu não estou obedecendo, se eu não tenho aquela fé suficiente, se eu não tenho a minha adoração ao meu Senhor, eu corro o risco de me frustrar. Então eu só queria, espero eu ter somado, que nós, como homem de Deus e mulher de Deus, nós precisamos estar cientes. Nós precisamos estar cientes que nós não vivemos num mar de rosa.
Hoje nós vamos ter luta, nós vamos chorar, nós vamos isso, nós vamos aquilo. E Deus, se nós somos homem de Deus e mulher de Deus, nós temos que ter a certeza que o Senhor é conosco. E que nada pode nos abalar. Agora volto ao que o senhor estava falando, em termos de intimidade, em termos de orar, em termos sabe, de tudo isso que o pastor vem falando. Mas isso tem que ficar bem claro no meu coração e no coração da igreja, que nós passamos por N e N coisas. E nesse momento nós temos que permanecer firme, porque se a coisa está difícil, ela vai piorar. A intimidade com Deus vai nos... Amém. Vai promover essa constância, essa firmeza. Senão, olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12. E ele fala que essas três coisas, elas andam juntas, são virtudes, né? Colocadas em práticas. Romanos capítulo 12, verso 12. Essas três práticas, aquelas estão no grego, aquelas estão no imperativo. Significa que é o quê? Se está no imperativo, é o quê? Uma ordem. Você encontrou aí? Ok. Alegrai-vos na esperança. Qual que é a nossa esperança? A volta de Cristo. Amém? Geralmente no Novo Testamento que fala de esperança, irmãos, está falando dessa expectativa do retorno de Cristo, tá? Alegrai-vos na esperança. Aí vai dizer, sede pacientes aonde? As tribulações. O texto que o Joel citou, no mundo tereis aflições. As aflições, elas estão no mundo. Não tem aflição no céu. E nem no inferno. O inferno tem sofrimento, que é diferente. E bem diferente. Então, esse mundo é um lugar de aflição. Ok? Então, para crente, não crente, satanista, budista, tudo. A diferença é como nós vamos enfrentá-las e de que maneira e firmado em quem, tá? Essa é a diferença. Aí ele vai dizer assim, perseverai na oração. Então são ordenanças, tá? Que elas andam juntas aí e trazem em si, quando obedecidas debaixo da graça e da direção do Espírito de Deus. E aqui eu quero entrar num assunto com vocês, em uma linha muito tênue, muito fina, porque obediência na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não é mérito e não é uma moeda de troca, é um princípio de relacionamento. Não é porque eu obedeço, porque eu sou mais. Não é porque eu obedeço, porque eu mereço. Você está entendendo isso ou não? Ok? A obediência é um princípio de relacionamento. Se não, vejamos, olha só o que disse o profeta Ezequiel, né? Deus através do profeta, na verdade, com relação à nova aliança. Olha só, Ezequiel capítulo 36. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é o 36. Não é o 36. Eu estou com a Bíblia aqui, que fala sobre tirarei o coração de pedra. Se alguém achar aí, eu acho que é o 30. Deixa eu ver aqui. 36. Obrigado. Olha só, Ezequiel 36, 26. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Perceba aqui que essa obediência, ela é fruto de um coração novo. Então, nós não apoiamos a nossa vida cristã num princípio de troca ou de mérito. A obediência é uma consequência de um coração que foi regenerado. Ela é fundamental. Porque como é que você vai saber que eu creio? Pela minha obediência. Como é que você vai saber que eu amo a Deus? Pela minha obediência. Mas a minha obediência não coloca Deus contra a parede.
A minha obediência é uma consequência de um coração novo que Ele me deu, e eu me relaciono com Ele, e eu expresso meu amor para com Ele através da obediência. Então, muito cuidado em levar em consideração de forma equivocada a questão da obediência. Repito, ela é fundamental, ok? Mas ela é consequência de um coração regenerado. Todos nós somos superiores a todos os homens do Antigo Testamento, sim ou não? Sim, irmãos. Jesus disse que João Batista, né, ninguém é maior que João Batista, mas os filhos do reino eram maiores que João Batista. Nós somos maiores. Por quê? Porque a nossa experiência é infinitamente superior à de Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Ah, mas nós não vimos o que eles viram. Isso são obras, manifestações. Mas eles nunca tiveram a experiência que nós temos, ter Deus habitando em nós. Isso não se compara, irmãos. Você pode ver fogo descer do céu, água sair da rocha, mas nada se compara com o Deus que faz milagres habitando em nós. No Antigo Testamento ele vinha sobre. Então, muito cuidado também com isso. A gente tem falado aqui sobre essa questão que manifestações de poder necessariamente não são aprovações divinas. São apenas manifestações. Então nós estamos falando de intimidade aqui, irmãos. Deus, nós somos o templo do Espírito. Eu sou o templo do Espírito. Você é templo do Espírito? Isso é uma realidade, irmãos. Então, por onde você for, onde você estiver, com quem você estiver, e o que você estiver fazendo, Deus está lá, habitando. Ele não está só presente, entenda isso. Irmãos, há uma diferença da declaração de Deus, que Deus, por exemplo, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Acabou, Ele está presente lá. Agora, Deus habitando, Ele não habita em todos os lugares. Ele habita no alto e sublime trono, Ele habita num coração quebrantado e contrito, Ele habita no meio dos louvores do seu povo, Ele habita entre os justos. A habitação de Deus é outro nível de relacionamento. Deus não habita no inferno. Deus não habita onde há o pecado e a iniquidade. Mas Ele está presente. Dá para fazer essa diferença ou não? Esse amém de você me deixa nervoso, irmão. Parece que você não entendeu a profundidade disso. O Deus que habita numa luz inacessível, no alto e sublime trono, habita em mim. Os meus pecados estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, isso é suficiente para nós caminharmos, por onde andarmos, estarmos falando com Ele, comungando com Ele. Hoje, mais uma vez, aproveitei que a Ângela não estava em casa de tarde, fui limpar todo o pátio de frente a fundo e falando com Deus, e a vassourinha ali, ó. E eu falando com Deus, e conversando, intercedendo pelo momento de oração da escola bíblica, e falando com Deus, porque Ele está, não somente Ele está presente, Ele não somente está sobre nós, Ele habita. Ele habita. Leve isso em consideração quando você acordar, amanhã pela manhã, se você acordar. Não vai acordar, né? Porque se você não acordar aqui, vai estar com Ele aí, meu. Glória a Deus, né? Ruim para quem fica, né? Mas olha só, levar em consideração toda vez que você for falar, pensar, cantar, pregar, servir, trabalhar, você vai para o trabalho, Deus habita em mim. Ele não somente está comigo, Ele não somente está sobre mim, mas Ele habita em mim. Enoque andou com Deus. O primeiro relato de um homem que andou com Deus é Enoque, né? Gênesis. Enoque andava com Deus. É um máximo, maravilhoso, irmãos. Aí depois, mais adiante, vai dizer que Noé andava com Deus, né? E Noé andava com Deus. Maravilhoso. Aí Deus fala para Abrão, quando ele é Abrão, ainda não tinha mudado o nome. Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Maravilha. Mas nenhum deles pôde dizer, Deus habita em mim. Você pode? Então nesse aspecto você é maior do que Abraão.
Ah, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Maravilha. Mas Davi nunca pôde dizer, Deus habita em mim. Ele está sobre mim. Ele está comigo, do meu lado. Mas habitar em mim, não. Então você é um homem segundo o coração de Deus. Maior do que Davi, porque Deus habita em você. Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Eu estou tentando, sabe? Não tem nem língua estranha, nem glória a Deus, ninguém sapateia, pelo amor de Deus. Você está entendendo a profundidade da coisa ou não? É isso que... Irmãos, o pastor Felipe, ele pregou domingo e como sempre, né? Tanto eu sou agraciado por poder sentar e ouvir o pastor Felipe e o pastor Wagner na igreja. É maravilhoso. E domingo o pastor Felipe trouxe uma palavra dentro daquilo que ele estava falando sobre a questão do ser fervoroso de espírito. Que embora envolva emoções e sentimentos, né, mas é muito mais profundo do que isso. Porque é um fervor, na verdade, é sobrenatural, entendeu? Uma manifestação do Deus que habita em nós, que nos impulsiona, que, né, nos motiva, né, essa motivação sobrenatural para viver a vida que Ele tem nos dado aqui. E enfrentando as aflições, as tribulações, tentações, tudo, né? Momentos de alegria, mas esse fervor, irmãos, precisamos resgatar isso, e uma das maneiras de resgatar isso é trazer essas verdades, que elas são simples, mas profundas ao mesmo tempo. Hoje eu estava lendo sobre meditação, que é uma das práticas, uma disciplina espirituais que, né, precisa ser resgatada, e o autor diz assim, comece, por exemplo, tire 5 minutos por dia e comece a pensar, Deus habita em mim. Agora sim eu posso olhar para dentro de mim. É diferente da nova era, irmão, não tem nada a ver com a nova era, entendeu? Tem tudo a ver com a nova era do Deus vivo. Ele habita em mim. Aí você canta para Ele, você fala com Ele, você fica em silêncio para perceber a sua presença, porque é o Deus que habita. Ele tabernaculou na nossa vida. Por isso que nós não vamos estranhar o céu. Não vamos estranhar, irmãos. Não se preocupe que você não vai estranhar. Me fez lembrar que esses homens o Senhor convidou para eles andar junto com eles. Mas no Novo Testamento ele diz, ele afirma, eis que estou convosco. Aí ele muda de papel, ele traz para si, eu estou. Isso, exatamente. E essa é a ideia aí desse diferencial. A gente tem que fazer essa leitura, irmãos. Porque essa leitura é real, entendeu? Lógico que a quem muito é dado... Se Enoque andava com Deus, Deus não habitava nele, mas ele andava com Deus e ele orava. Imagina nós que Deus habita em nós, enquanto nós temos que orar, irmão. Sabe? Aumentou aí a responsabilidade, mas aumentou a graça. A graça nos capacita isso, irmãos. É fantástico, é maravilhoso. Se nós, tudo que nós formos fazer a partir de agora, irmãos, nós vamos partir desse princípio da habitação de Deus em nós, você pode ter certeza que vai ser diferente. Você vai viver de forma diferente, você vai pensar de forma diferente, você vai dormir, você vai trabalhar, você vai descansar, você vai enfrentar tentações, adversidades, lutas, de momentos, você vai viver momentos de conquista de forma diferente, uma perspectiva divina. Eu tenho um livro lá do Jonathan Edwards, Deus na Terra. E ele fala sobre isso. Um livrinho aí, uns 100 e poucas páginas, você lê na metade de uma manhã, né? E ele fala, trazer Deus para a terra. Como é que nós trazemos Deus para a terra? Primeiro nascendo de novo, nós nascemos de novo, então Ele já está aqui, irmãos. Agora trazer para o nosso dia a dia, alguém que nós não somos estranhos para Ele, nós somos filhos. E eu não estou conseguindo vir para a lição aqui, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Nós somos filhos. E você entende isso? Amém? Então não é orar por orar, não é ler a Bíblia por ler, não é jejuar, não, irmão, são meios para o fim maior, propósito maior, Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Quando você for orar, comece a orar
né? Ou o Fabiano pegar a guitarra para louvar a Deus, Fabiano, né? Ele habita em mim. Senhor, eu vou tocar para ti. Você vai cantar, hein, irmão Cláudio? Chega no coral, irmãos, nós vamos cantar para aquele que habita em nós. Pessoal do teatro aí, nós vamos encenar para aquele que habita em nós. Pessoal da coreografia, nós vamos dançar para aquele que habita em nós. E a dança no céu não será estranha. Eu lembro, nós estávamos em uma das nossas igrejas, não vou dar o nome, né? Mas nós estávamos e pela primeira vez cantaram aquele canto, entoaram um canto que diz assim, ó: vem, vamos dançar, né? Tirando Jesus para dançar. Isso parece estranho para nós, né? Mas não deveria ser. Aí alguém disse assim, que falta de reverência, tirar Jesus para dançar. Aí passaram a palavra para o pregador. Eu disse, irmãos, eu preciso falar um negócio para vocês aqui antes de pregar. Irreverência é não tirar Jesus para dançar. Porque quando nós não tínhamos Jesus, nós dançávamos movidos pelos nossos prazeres e delitos e pecados. Agora que nós temos Jesus, nós não tiramos ele para dançar. A dança é uma expressão de intimidade. E ele dançava. O judeu dança muito, irmão. As festas, negócio. Mas era uma dança de celebração. Você consegue fazer essa diferença ou não? Não, não consegue, não. Estou fazendo direito. Ó só, ó. Imagina só dançar. Não dançava lá quando estava morto espiritualmente? E alguns dançavam até para os demônios, não dançavam? Dançavam. Dançavam sim. Era cemitério, encruzilhada, era um monte de coisa, não é? Agora para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que, né, transformou a nossa tristeza em alegria, nos deu vestes de louvor, né? Não. A dança é a movimentação do corpo para celebrar. E nós celebramos aquele que habita em nós. Do seu jeito, da sua maneira. Mas também se não quiser dançar, não dança. Mas lá no céu você vai dançar, irmão. Vai. Escuta o que eu estou falando para você. E as bodas lá também, o negócio vai pegar. As bodas do Cordeiro. Pois não, aqui, irmã Flávia. Tu comentando isso, né? Acredito que toca no coração de todos os irmãos a gente saber que Cristo habita em nós. E é a nossa responsabilidade, o tamanho que fica, porque agora temos o conhecimento, não estamos na ignorância. Isso. Então eu fico pensando, né, que nós já tivemos, acredito que todos, né, porque somos humanos e pecadores, como fica sermos pecadores com o Deus que habita em nós, com aqueles que acompanharam Jesus e também pecaram. A diferença, acho que o compromisso seria bem maior, e nós temos um Deus misericordioso, né? Não merecemos e pela graça Ele nos abençoa. Então eu gostaria que tu pudesse adentrar um pouco nessa questão do pecado com Deus que habita em nós. Ok. Irmãos, a Bíblia faz uma diferença muito grande, gigantesca com relação ao pecador e aquele que tem pecado. Todos nós temos pecados, porque nós estamos num processo de santificação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, os homens se dirigiam a Deus e eles falavam, né, Senhor, eu sou pecador. Paulo, por exemplo, disse, eu sou o principal dos pecadores, mas isso antes da sua conversão. Pós-conversão, Paulo escreve às igrejas, ele escreve como, irmãos? Inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve à igreja. A igreja de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto. Quem são os santos? A igreja. Então entenda o seguinte, preste muito bem atenção. Eu sei que existem segmentos, escolas teológicas, né, que vão de um extremo ao outro.
Um extremo de que por causa da graça nós somos santos, é aquela coisa toda, como se nós não tivéssemos pecado. Isso é um extremo. Nós temos pecados. Por isso o processo de santificação. Agora existe um outro extremo não menos perigoso. Que nós somos lixo, trapo de imundícia, que nós somos pecadores miseráveis. Não, irmãos, nós éramos. É o que a Bíblia diz. Eu prefiro ficar com a Bíblia diz do que com o que Calvino disse. Desenhei para você e eu não. Então é o seguinte, há uma diferença. E essa diferença não é uma diferença teológica. Teologia é o estudo e a interpretação da palavra. Palavra é palavra. Então a palavra diz que nós somos santos. Então não se olhe como um pecador miserável, porque você não é mais pecador miserável. Você é um santo que peca. É o que diz a Bíblia. Não pode dar nó, irmãos. É o que a Bíblia diz. Ou se de repente, não, pastor, eu tenho um texto aqui que, olha aqui, pastor, ó, vamos para a Bíblia, irmãos. É tranquilo, quem nos ensina é o Espírito de Deus. Que a colocação da irmã Flávia aqui é importantíssima, é esse entendimento, como que Deus habita. Ora, se Deus é totalmente santo, plenamente santo, Ele não habita, Ele não comunga com o pecado, como é que Ele habita em nós, irmãos? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Um Deus totalmente santo, plenamente santo, único, singularmente santo, totalmente distinto de toda a criação e criatura, habita em mim. Um pecador miserável, lixo, trapo de imundícia. Você sabe que a expressão no Antigo Testamento trapo de imundícia significa? Quem sabe? Sabe, irmã Cristina? Fala para nós aqui. Os panos que eram usados na menstruação e os panos que eram usados para limpar o leproso. Essa era a linguagem. Você é isso? Não, você não é mais. Você é lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Eu penso assim, quando Deus nos olha, Ele vê o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus é o filtro que nos guarda, que nos purifica, né? Por isso é que nós podemos dizer que somos santos, porque temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Irmãos, sabe qual que é o grande problema da grande maioria de nós aqui? Um dos maiores problemas é nós tentarmos sermos aquilo que nós já somos. Eu estou tentando ser santo, porque eu já sou santo. Eu não tenho que tentar ser, eu sou. Eu tenho que viver essa realidade pela fé em Cristo. Olha só. Você já orou, por exemplo, Efésios capítulo 1, na sua oração, uma oração de gratidão, de louvor a Deus? Olha só, né? Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, amém? Tá, então que bênçãos são essas? Olha só, vou citar algumas aqui para você, porque é o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, mas eu não vou ler tudo isso aí, só nosso tempo já terminou, não entrei na lição, é uma maravilha. Vamos lá, Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que o mundo espiritual olha para a igreja que somos nós e nos vê assim. Porque nós somos assim em Cristo. Eu e você somos assim em Cristo. Ele vai discorrer agora dessas bênçãos espirituais. E outra coisa, não ore, Senhor, abençoa o teu servo com todas as sortes de bênçãos espirituais. Não, ele já foi abençoado, irmão. Já foi. Então você ora assim: Senhor, te dou graças porque este meu irmão já foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Porque é isso que a Bíblia diz, já aconteceu. É uma realidade. Aí ele vai dizer o seguinte, ó: bendito, está comigo aí? Verso 4: pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, em Cristo. Antes de toda e qualquer criação, ele nos escolheu, em Cristo. Isso já cura aqui muitos traumas. Para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Nós estamos diante dele. E se estamos diante dele em Cristo Jesus, entenda isso, que em Cristo Jesus, eu e você somos santos e irrepreensíveis.
Não somos, né? Pastor, hoje eu não me vi tão santo e tão irrepreensível. É claro, irmão, porque nós estamos num processo de santificação. O já e o ainda não. Já somos, ainda não plenamente, mas já somos. Irmãos, isso aqui é fundamental para a batalha espiritual e entre outras coisas, nosso crescimento e nossa maturidade. Não tente ser aquilo que você já é em Cristo. Olha só, em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção. O filho de adoção aqui é aquele filho que ele era recebido pelo Pai, por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, que nós falamos aqui. O que é redenção? Isso aqui é uma linguagem comercial. Nós somos comprados, pertencemos a um novo Senhor agora. Quem é o nosso Senhor? Cristo Jesus. Olha só, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Todos os nossos pecados já foram perdoados. Até o que você vai cometer. Espero que não cometa. Mas se cometer já está perdoado. Só tem que, para receber o perdão, tem que ter arrependimento. Mas já está lá. Quem pode nos acusar? Nem Satanás. Nenhuma condenação há para quem está. Você está em Cristo? Vou encerrar aqui, depois você lê Efésios e você faz essa oração agradecendo a Deus. Eu já falei aqui, olha só, vou repetir para você. Lutero tinha muito medo do diabo. E ele vinha orando para que Deus o libertasse desse medo. O medo estava baseado justamente nas acusações de Satanás. Ele é o acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Também usam alguns aí que estão né? Os amiguinhos dentro e fora que tem. Bom, tá. Aí, eles que orou, e o Senhor mostrou para ele sobre a questão do sangue de Cristo. E ele dormiu. E no meio da madrugada, a cama dele sacudiu, ele acordou, e era Satanás. Ele conta, está registrada essa experiência. E ele acorda e é Satanás. E Satanás disse: Lutero, olha só o que eu tenho aqui. E abriu um rolo com todos os pecados dele. Tudo isso aqui são os seus pecados. Todos eles. Você sabe disso? E Lutero disse: sei. E são realmente todos os meus pecados. Mas cada um deles foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando você lê 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. No grego assim, cada pecado. Por isso que Ele habita em nós. Por causa do sangue. Por causa do Cordeiro. Mas Ele habita em nós. Senão Ele não habitaria em nós, irmãos. Senão Ele não habitaria. Porque Ele não habita onde o pecado reina. Mas onde Cristo reina, Ele habita. Cristo reina na sua vida? Viva a partir dessa verdade. Certa vez nós entramos numa casa e uma menina terrivelmente endemoniada, ela olhou para nós e disse: por que essa luz? Eu não consigo, não suporto essa luz. Da onde essa luz? E alguém disse: essa luz é Cristo que habita em nós. O mundo espiritual é real, irmãos. E quando eles olham para nós, é desta forma que eles nos veem. E viver ao contrário disso é hipocrisia, é frustração, é decepção, é não crer no Evangelho. Entenda isso. Após a oração, você pode trazer a sua oferta, ou no Gasofilaste, nós vamos colocar aqui a chave Pix, entendendo que toda oferta da escola bíblica é para a escola bíblica. Mas vamos orar a partir dessa verdade. Fale com Ele.
Ele é real no universo, Ele é real no mundo visível e invisível, mas Ele é real dentro de você. Pai, nesta noite nós nos dirigimos a Ti em nome de Jesus mais uma vez. Assistidos por Ti, ó Espírito Santo, uma vez que não sabemos orar como convém. Nos dirigimos a Ti, ó Pai, não porque Tu estás longe, mas, ó Deus, Tu habitas no alto e sublime trono, em luz inacessível, mas habita em nós. E Tua habitação é real, é verdadeira, é plena, Senhor. Nós somos como aquela arca no Antigo Testamento, carregamos a Tua presença. E nós Te louvamos por isso, mas nesta noite nós Te pedimos perdão por muitas e muitas vezes não levarmos em consideração esta verdade. Somos templo do Teu Espírito, somos morada do Altíssimo, somos habitação do Eterno, do Trino, do único e verdadeiro Deus. Não somos mais miseráveis, não somos mais escravos do pecado do diabo, somos servos do Senhor, dos senhores e Rei dos reis, somos filhos do Altíssimo, somos habitação do Espírito da glória. Por isso Te damos graças. Espírito de Deus, nós Te pedimos nesta noite, nos ajuda a caminharmos, a falarmos, a pensarmos, a sentirmos, a trabalharmos, a descansarmos a partir desta verdade, que não somente Tu estás conosco ou sobre nós, mas habita em nós. Que venhamos a viver a partir desta verdade gloriosa, porque Tu és o selo de propriedade para o dia da redenção, e Ele está logo ali. O Cristo vem buscar a sua noiva, será levantada com o poder da terra, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E aquele que se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, Ele agora habita em nós. Ajuda-nos a vivermos sob a luz desta verdade, a nos relacionarmos, a vida em família, no trabalho, a vida profissional, em todas as áreas, a partir desta verdade, que somos o templo, o lugar da Tua habitação. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Você pode trazer a sua oferta, ou então a chave Pix está ali para você fazê-lo.